Ok, vamos mergulhar nisso. Dentro da Bíblia tem um livro que, francamente, parece não pertencer àquele lugar. Ele não fala de leis, de profecias ou de história. Pelo contrário, fala de desejo, de corpos, de amor apaixonado. É o Cântico dos Cânticos, e a presença dele no cânone sagrado é, sem dúvida, um dos quebra-cabeças mais fascinantes da história religiosa. Que ele me beije com os beijos de sua boca, pois o seu amor é mais delicioso que o vinho. Logo de cara, o tom já tá dado. Não é nada sutil, né? É uma celebração aberta, super sensual do amor físico. As palavras são diretas, cheias de imagens, que com certeza podem surpreender quem encontra isso num texto considerado sagrado. E essa é a grande pergunta, né? Como é que um texto que em vários momentos soa mais como poesia erótica do que como escritura religiosa, como ele foi aceito, preservado e, no fim das contas, canonizado? A resposta, olha, nos leva uma verdadeira jornada histórica para desvendar esse mistério. Para a gente entender esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa sacar por que esse livro é tão chocante para muita gente hoje em dia. Ele não tem o menor pudor em fazer elogios explícitos ao corpo, detalhando cada parte da pessoa amada com umas conotações eróticas bem evidentes. A chave para decifrar o poema não está na nossa moralidade de agora, mas sim na diferença gigantesca entre o mundo antigo e o nosso. Para desvendar esse mistério, a gente precisa voltar no tempo para um mundo com uma visão completamente diferente do corpo humano. A história do Cântico dos Cânticos é, no fundo, a história de uma mudança radical na percepção do corpo, de um símbolo do divino para um problema que precisava ser superado. Agora, o que é fascinante aqui é esse contraste. Na visão hebraica antiga, a sexualidade, a reprodução, tudo isso era visto como um reflexo do poder criador de Deus. O corpo não era um problema. Mas aí, com a influência greco-romana, surge uma ideia totalmente nova. A de um corpo idealizado, perfeito, mas também fechado, separado do mundo social. E as funções naturais dele? Ah, isso virou algo para se esconder. E essa citação do teórico Mikhail Bakhtin, ela ilustra essa transformação de um jeito brilhante. A ideia de um corpo fechado, sem imperfeições, sem aberturas, sem conexão com outros corpos, se tornou um novo padrão. E é exatamente essa mudança de mentalidade que vai criar um problemão para o nosso poema. Então, aqui a gente já vê um conflito se formando. Um texto que celebra o corpo aberto vai bater de frente com a moralidade que estava surgindo, a do corpo fechado. Antes de virar um problema, o Cântico dos Cânticos era muito provavelmente um hit popular. Era a trilha sonora das festas, sabe? Imagina só, festivais com vinho, dança, conversas amorosas. Era nesse ambiente que poemas como esse eram cantados. Era tão popular que um rabino da época, o rabino Akiva, chegou a reclamar que o pessoal tratava o poema como uma simples canção de taverna, uma canção profana. E olha, esse processo não aconteceu da noite para o dia. Levou uns 4 séculos mais ou menos. Do século I, quando o poema era parte da festa, até o século IV, a cultura mediterrânea passou por uma transformação moral gigantesca, adotando essa visão bem mais austera da sexualidade do corpo. E aí que tá o dilema. O poema já estava super enraizado na cultura. Era amado demais para ser simplesmente jogado fora. Mas o conteúdo dele, esse erotismo todo explícito, agora batia de frente com a nova direção moral e religiosa. E aí, o que fazer? A solução não foi censurar, não. Foi algo muito mais inteligente. Eles ressignificaram o texto por completo. Foi basicamente uma das maiores campanhas de rebranding da história da literatura. A estratégia foi executada em 2 passos bem claros. Primeiro, era preciso dar ao poema uma autoridade que o colocasse acima de qualquer crítica. E segundo, com essa nova autoridade em mãos, seria possível impor uma interpretação totalmente nova que passasse por cima do sentido literal. Para o primeiro passo, eles usaram uma técnica bem comum na época, a pseudoepigrafia. O poema, que originalmente era anônimo, foi atribuído a uma das figuras mais sábias e respeitadas da história hebraica. E isso, de repente, deu a ele um peso, uma credibilidade que ele não tinha antes. Isso transforma o texto no que o Bakhtin chama de discurso autoritário. Ele deixa de ser um poema aberto, que se conecta com a experiência de cada um, agora ele vem de uma fonte superior, distante e exige ser aceito sem questionamento. O significado dele não é mais negociável. E é aqui que a mágica acontece. A partir do momento que o texto se torna uma palavra de autoridade, vinda de uma figura sagrada, as lideranças religiosas podem simplesmente dizer: vocês não estão entendendo. O significado óbvio não é o significado real. Essa nova autoridade permitiu que a interpretação literal fosse simplesmente anulada.
E essa foi a solução genial. O Cântico dos Cânticos não é sobre a paixão entre um homem e uma mulher, que nada. É uma metáfora, uma alegoria sobre a relação de amor entre Deus e Israel, ou mais tarde, entre Cristo e a Igreja. Cada beijo, cada carícia, cada descrição do corpo foi reinterpretada como um símbolo desse amor místico divino. O que era profano foi transformado em sagrado. Então, o que essa história incrível nos ensina? Ela vai muito além de um único livro da Bíblia. Ela mostra uma coisa fundamental sobre como o significado é construído e também controlado. O teórico André Lefebvre chama isso de mecenato. E não é sobre dinheiro, é sobre poder. O mecenato é a força institucional, nesse caso, a religião organizada, que tem o poder de decidir como um texto deve ser lido, o que ele deve significar e qual vai ser o lugar dele na cultura. E isso nos deixa com algumas lições bem importantes. A história do Cântico dos Cânticos prova que o significado de um texto não está gravado em pedra. Ele muda com o tempo, com o contexto, e interpretar não é um ato neutro, é um ato de poder. Instituições poderosas podem pegar uma obra e dar a ela um propósito totalmente novo, mostrando que até os textos mais sagrados são, na verdade, produto de uma longa história de debates, conflitos e reinterpretações. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. A jornada do Cântico dos Cânticos, de canção de festa à alegoria mística, nos força a perguntar que outras ideias, textos ou tradições a gente aceita hoje, sem entender completamente o mundo de onde eles vieram e as transformações pelas quais eles passaram.